Oi, gente, tudo bem? Devocional de hoje. Êxodo 5, Salmos 13, Lucas 11, para dar continuidade. Êxodo 5. O faraó aumenta a opressão. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó: Já não lhes darei palha. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês nem nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados: Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e, contudo, nos dizem: Façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: Iremos ofertar sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não podiam reduzir a quantidade de tijolos exigidas a cada dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do Faraó e dos seus conselheiros sobre nós. Eles puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Deus anuncia a libertação. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviastes? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele me tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. A gente faz essa pergunta várias vezes: por que estamos sendo maltratados? E Deus tem a resposta. Agora, Salmos, capítulo 13. Vamos cantar? Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Salmo de Davi para o músico Mor. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre, até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me. Ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci. Contra ele os meus adversários não se alegrem.
vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará. O meu coração cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Agora vamos para Lucas, capítulo 11. A oração do Pai Nosso. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele: Então, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nos perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixais cair em tentação. Em seguida ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém. Blasfêmia dos fariseus. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: Ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E pô-lo à prova, outros lhe pediram um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebu. Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, por que o expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele, o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava, repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo espalha. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não o achando, diz: Voltarei à minha casa de onde saí. Chegando acha varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. Aí a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: Antes, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. O sinal de Jonas. Afluía o povo e ele continuou: Esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque ela veio dos confins da terra, ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque fizeram penitência contra a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Os olhos como luz.
Ninguém acende uma lâmpada e põe em lugar oculto ou deixado da amassadeira, mas sobre um candeeiro, para alumiar os que entram. O olho é a lâmpada do corpo. Se este olho é são, todo o corpo será bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, teu corpo estará em trevas. Vê, pois, que a luz que está em ti não seja as trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas, ele será inteiramente iluminado como sob o brilhante luz de uma lâmpada. Censuras aos fariseus. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: Vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio do roubo e da maldade. Insensatos, quem faz o exterior não faz também o conteúdo? Daí antes em esmola o que possuis, e todas as coisas vos serão limpas. Aí dai-vos, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós, que sois como os sepulcros, que não aparecem, e são os quais os homens caminham sem o saber. Um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, falando assim também a nós outros nos afronta. Ele respondeu: Ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com um dedo vosso tocais os fardos. Ai de vós que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vós servis assim de testemunha das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles os mataram. Mas vós lhes edificais os sepulcros. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e a perseguição a outros. E assim se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência, e vós mesmos não entrastes e impedistes aos que vinham para entrar. Depois de Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhes dessa maneira ciladas e procurando surpreendê-lo em algumas palavras de sua boca. Amém.